Salve, meu considerado, você no Tomazão TV, o meu abraço, meu bom dia, uma ótima semana, que seja abençoada de boas energias que a gente precisa, né? Para que possamos tocar aí mais uma semana e vencermos o nosso dia a dia. Falar do Remo, falar do Paysandu, Paysandu que perdeu mais uma ontem, o Paysandu que vai só cumprindo tabela e para decepção do seu torcedor, mais uma derrota em casa, agora para o Curitiba, que está um ponto aí do acesso, e o Remo que comemorou o empate contra o Novo Horizontino, já falamos sobre isso, mas tem a preocupação da recuperação do Marcelinho. Aliás, temos um depoimento exclusivo aqui no Tomazão TV do Dr. Jean-Clay Machado, médico do Clube do Remo, chefe do NASP, falando a respeito do Marcelinho. Mais uma exclusiva para você do Tomazão TV. Então fica ligado aqui, vamos atualizar você das informações. E lógico, avaliar aí com o Inácio Neto, que comandou o Paysandu ontem na derrota de 2-1 para o Curitiba, o Coxa, que vai a passos largos a conquista da vaga e até o título da Série B de 2025. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho para receber as notificações e, olha, deixar o like, que a gente está subindo, está crescendo. Vamos chegar aos 39, daqui a pouquinho, com 40 mil, eu anuncio o sorteio para os 50 mil inscritos. Agora eu preciso de você. Vem comigo? Então vamos juntos. Começar falando do Paysandu, que jogou ontem, público diminuto, pouco mais de 1.200 pagantes, com mais 600 e poucos credenciados, menos de 2.000 pessoas na Curuzu, horário ingrato, 20h30, time desmotivado, rebaixado, cheio de problemas para resolver extracampo, mas dignamente, principalmente no segundo tempo. Embora no primeiro tempo o time não tenha se encontrado, até uma justificativa do Inácio Neto com relação ao sistema de trabalho implantado, que foi só durante uma semana. Mas ele já vai falar sobre isso aqui. Mas, de bom, o Marcelinho, o melhor jogador em campo, e não vinha jogando. E o Pedro Henrique, para mim, cara, eu queria entender por que o Pedro Henrique não era titular no time do Paysandu, mesmo sendo um garoto da base de 17 anos. Que bolão jogou o Pedro Henrique contra o Curitiba. Esse aí tem que estar nos planos e, com certeza, além dos que vão ficar aí, que serão reaproveitados para a Série C, além dele, outros garotos da base estão sendo utilizados e sendo observados pelo Inácio Neto. Com relação ao jogo, Curitiba fez 2-0, depois deu uma segurada, o Paysandu melhorou no segundo tempo, poderia até ter empatado o jogo, talvez fosse o resultado até mais justo pela determinação do Paysandu no segundo tempo, mas acabou perdendo. E o Inácio, apesar da estratégia montada, o time teve problemas, principalmente na questão da finalização, e avaliou assim aqui para o Tomazão TV. Então, defensivamente, dentro do sistema que a gente fez para poder conter a equipe qualificada que eles têm, a gente está se tratando da equipe com a 5ª posse do campeonato e que a gente conseguiu fechar bem os espaços, conseguiu ser organizado, conseguiu competir. O primeiro tempo, infelizmente, assim, eles têm jogadores bastante técnicos que conseguiram, em 2 momentos no primeiro tempo, achar o espaço e fazer os 2 gols, mas foi só isso. O Paysandu, ele manteve a sua organização, os seus princípios defensivos, bastante compactado, bastante organizado, e no segundo tempo, com os ajustes que nós fizemos, tanto posicionais como de peças também, o nosso time conseguiu crescer no jogo e ter uma posse de bola maior do que o time que é uma das melhores posses do adversário, finalizar mais do que o dobro deles. Infelizmente ainda não temos a eficiência que eu quero. Aí, Inácio Neto, técnico do Paysandu, que é interino, é bem provável que durante essa semana a junta, através do Dr. Alberto Maia, aliás, vou preparar aí uma entrevista exclusiva com o Dr. Alberto Maia para o Tomazão TV, para que a gente possa falar a respeito de todo esse planejamento que vai ser executado para a recuperação do Paysandu em 2026. Mas o Paysandu tem a semana de treinamentos na Curuzu, no Centro de Treinamento Rua Aguilera, para o jogo da sexta-feira contra o Amazonas na Curuzu. É o penúltimo jogo do Paysandu na competição. Beleza? E o Remo? O Remo que
de Novo Horizonte foi para São José do Rio Preto, de lá, ontem, em voo fretado, foi para Floripa, chegou no final da tarde. O Marcelinho fez um exame de raio-x que atestou uma entorse, mas a ressonância magnética realizada à noite é que foi possível dar o laudo final com relação à contusão, e já a gente vai falar sobre isso. Eu tenho um depoimento exclusivo do Dr. Jean-Clay Machado aqui para o Tomazão TV. Antes, eu queria ouvir a respeito do jogo ainda, um trecho da entrevista coletiva do Guto Ferreira, que não ficou satisfeito com o que viu ontem. No sábado, o Remo não fez uma boa partida, ficou devendo, em determinados momentos foi, lógico, a justificativa do gramado, mas que era ruim para os dois lados. O problema é que o Remo teve um jogador a mais e não soube utilizar essa vantagem. Então, a análise fria pela ansiedade que o grupo vive nesse momento e que não pode passar para os jogadores, aí isso aí é mais do torcedor, tem que haver esse controle. O resgate da autoestima, da confiança e da atitude do grupo, né? E é mais ou menos disso, né, que o Guto Ferreira fala nesse trecho aqui no Tomazão TV, para você que está ligado com a gente. Fala aí, Guto. Do que a gente gostaria, está longe, mas não é em um mês, um pouquinho mais de um mês que nós estamos no clube, que você consegue botar a equipe jogando o melhor, né? Eu acho que o principal foi a mudança de atitude, sim, a recuperação da confiança e a recuperação de uma característica da equipe que sempre foi o forte, que é a transição. No mais, a gente tem muita coisa para melhorar. Ou foi menos bom, ou foi melhor, muito, muito melhor. Então, mais do que nunca, fazê-los entender que a responsabilidade está aí e não pode ter medo de assumir a responsabilidade. É difícil, mas quando você tem a coragem de assumir a responsabilidade, você tem a coragem de dentro de campo fazer o seu melhor também. E aí a ansiedade, ela dá uma segurada. E nós, mais do que nunca, não podemos ficar ansiosos. Porque se a gente ficar ansioso, vai refletir nos atletas. Técnico Guto Ferreira, muito tranquilo, né? Bastante sereno. E tem essa semana toda de treinamento. O Remo só joga no sábado contra o Avaí na ressacada. E a partir desta segunda-feira vai utilizar o CT do Figueirense durante toda a semana para os treinamentos. Já sabe que vai contar com a volta do Caio Vinícius e também do Diego Hernandes. E a dúvida é o Marcelinho. Dúvida por quê? Ele pode se recuperar sim. Graças a Deus não foi uma contusão ligamentar, foi uma entorse muito forte, com derrame. E a explicação melhor que a gente pode encontrar é na palavra do Dr. Jean-Clay Machado, que é o chefe do departamento médico do Remo, o chefe maior do NASP, que hoje é considerado um dos melhores do Brasil. Não vai fazer milagre, mas se o jogador tiver condições, pelo tratamento que já está realizando, pode sim se recuperar e quem sabe até jogar no sábado. Mas tem que termos prudência. E o Dr. Jean-Clay explica direitinho o que foi que aconteceu e a conclusão que o departamento médico chegou depois dos exames realizados também lá em Florianópolis. Dr. Jean-Clay. Olá, Tomazão. Olá, amigos do Tomazão TV. Bom, o Marcelinho, como todos nós sabemos, teve um entorse no pé na partida contra o Novo Horizontino. Foi feita a radiografia ontem ainda em São Paulo e agora, ainda há pouco, agora à noite, foi feita uma ressonância em Florianópolis e a gente fechou o diagnóstico de um entorse grau 1 no pé esquerdo. Chama atenção o processo inflamatório em todo o pé, inclusive com derrame na articulação da primeira metatarsofalangiana. O Marcelinho já está em tratamento desde ontem e a gente vai seguir acompanhando a evolução do atleta para poder definir os próximos passos. Um grande abraço. Aí o doutor Jean-Clay Machado, melhor do que ele ninguém, né, para poder definir essa situação, e a gente fica torcendo pela recuperação do Marcelinho.
pode ser que ele tenha condições de jogo, de repente a recuperação dele é boa e ele teria condições de jogar contra o Avaí, e aí a gente fica na expectativa. Se não for para o Avaí, para o jogo do Avaí, pode ser para o jogo contra o Goiás na outra semana. Ontem, vitória do Criciúma sobre o Atlético Goianiense, empate do CRB com o Operário e a derrota do Paysandu. Os 4 primeiros colocados nesse momento, até porque a rodada encerra hoje, né? E tem esse jogo da Chapecoense contra o América Mineiro. Importantíssimo dar uma secadinha, não custa nada não. A Chape vai jogar em casa contra um América que precisa pontuar porque ainda corre risco de rebaixamento. Os 4 primeiros, Curitiba com 64, praticamente classificado, está brigando aí para ficar com o título. Atlético Paranaense 59, Remo 59 e Chapecoense 58. Fechado o papo? É papo reto. Uma ótima semana para todo mundo, abençoada, ótimas energias a gente precisa. Aquele abraço e até amanhã.